Olá galera, eu sou o professor Cadu e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre posições relativas entre duas circunferências sob o olhar da geometria analítica. O sob o olhar da geometria analítica significa que nós analisaremos através da distância entre os seus centros. Então o que nós temos para ver na aula de hoje são, primeiro, todas as situações. As situações que eu posso ter entre duas circunferências, pensando logicamente, inicialmente eu posso desenhar uma circunferência aqui e outra aqui. Elas seriam circunferências externas, como é esse exemplo. Agora vamos gradativamente aproximar uma da outra. Se eu for aproximando uma da outra, vai haver uma outra situação que eu preciso analisar, que é exatamente o momento em que elas se encontrarem, em que elas serão tangentes externas. A partir do momento que elas são tangentes externas e eu vou aproximando mais ainda os seus centros, eles vêm para essa situação, para D. Elas viram secantes, vão ter dois pontos de intersecção. Se eu continuar aproximando os centros até esse lugar ficar bem aqui por dentro, elas voltam a ter um ponto de intersecção de novo, e elas viram tangentes internas. E se eu aproximar mais os centros ainda, uma fica dentro da outra. Nesse caso, elas serão internas. Então, notem. Analisando logicamente as situações, eu teria que citar para vocês na ordem A, B, D, C, E. Mas, para ficar mais didático o que vai acontecer, eu vou inverter a ordem da C com a D para vocês conseguirem enxergar melhor. Então vejamos, qual é a condição para que, dadas duas circunferências, elas sejam externas? Se eu analisar onde está o centro dessa e onde está o centro dessa, eu não sei a distância entre os dois centros, mas eu posso afirmar categoricamente que a distância entre o centro C1 e o centro C2 é com certeza um número maior do que R1 mais R2, porque certamente há um espaço aqui no meio. Então duas circunferências serão externas quando a distância entre os seus centros, que eu vou chamar só de D, for maior que R1 mais R2. À medida que eu for aproximando as duas circunferências, os dois centros, haverá um momento em que elas vão se tocar. Nesse caso, elas vão ter um ponto em comum e serão tangentes externas. Se eu analisar a própria ilustração, eu consigo perceber automaticamente que essa situação acontece quando a distância do C1 até o C2 é exatamente igual ao R1 mais o R2. Então, nesse caso, D é igual a R1 mais R2. Aí eu vou pular essa situação porque essa aqui vai me ajudar a descobrir como é ela. Essa situação é quando eu vou aproximando os centros até elas voltarem a ser tangentes, só que internamente, uma dentro da outra. Vejam aqui na ilustração, elas são tangentes, mas está uma dentro da outra. Se eu tentasse descobrir a distância entre os centros, seria esse segmento roxo. E esse segmento roxo ele pode ser calculado pelo raio maior, que aqui eu chamo de R1, menos o raio menor, que é essa parte aqui, que aqui eu chamo de R2. Então, a situação da tangente interna, a distância entre os dois centros é R1 menos R2. Então, se D é igual a R1 menos R2, eu tenho a situação das tangentes internas. E o bacana de olhar essa e essa é que eu consigo perceber que essa situação acontece entre essas duas. Observem na prática, você tem essa circunferência aqui. Se você empurrar uma para dentro da outra, elas passam a ser secantes. E elas vão continuar secantes até chegar nessa situação. Então, qualquer situação entre essas duas me dá circunferências secantes. Então, a condição para que duas circunferências sejam secantes é que a distância entre os centros deve estar entre essas duas. Como essa é a menor, então eu falo que a distância deve estar entre R1 menos R2 e R1 mais R2. Assim fica mais fácil da gente enxergar pelo menos. Outra situação é se eu continuar empurrando lá para dentro, além disso aqui, até ela ficar completamente interna à outra. Nesse caso, elas serão circunferências internas. E se as circunferências forem internas, eu vou ter uma situação em que a distância entre os centros é mais próxima do que isso. Ou seja, a distância seria menor que R1 menos R2. Só uma observação, se acontecer uma coincidência dessa distância ser zero, se a distância do R1 até o R2 for zero, é porque o R1 e o R2 estão no mesmo lugar. Nesse caso, eu digo que as circunferências são concêntricas, que significa tem o mesmo centro. Por hoje é isso. Tchau, pessoal. Até a próxima.